Leremos o segundo livro dos Reis, capítulo 4, do versículo 30 ao versículo 37, parte da história de uma mãe, e eu gostaria de salientar nessa oportunidade alguns detalhes sobre uma mãe. Segundo livro dos Reis, capítulo 4, do versículo 30 ao versículo 37. Diz assim a palavra, versículo 30, o capítulo 4 do segundo livro dos Reis. Porém disse a mãe do menino: vive o Senhor, e vive a tua alma, que não te hei de deixar. Então ele se levantou e a seguiu. E Geazi passou adiante deles, e pôs o bordão sobre o rosto do menino, porém não havia nele voz nem sentido. E voltou a encontrar-se com ele, e lhe trouxe aviso, dizendo: não despertou o menino. E chegando Eliseu àquela casa, eis que o menino jazia morto sobre a sua cama. Então entrou ele e fechou a porta sobre eles ambos, e orou ao Senhor. E subiu, e deitou-se sobre o menino, e pondo a sua boca sobre a boca dele, e os seus olhos sobre os olhos dele, e as suas mãos sobre as mãos dele, se estendeu sobre ele, e a carne do menino aqueceu. Depois voltou e passeou naquela casa de uma parte para outra, e tornou a subir, e se estendeu sobre ele. Então o menino espirrou 7 vezes, e o menino abriu os olhos. Então chamou a Geazi e disse: chama essa sunamita. E chamou-a, e veio ela, e disse ele: toma o teu filho. E veio ela, e se prostrou a seus pés, e se inclinou à terra, e tomou o seu filho, e saiu. Oremos ao Senhor. Senhor Deus e Pai, a Tua palavra é maravilhosa, e nós precisamos da instrução da Tua palavra. Tua palavra nos exorta, Tua palavra nos orienta, Tua palavra nos torna mais sábios, e nós não sabemos qual, nessa noite, a missão específica a ser cumprida em cada vida, através da exposição desse texto. Mas eu peço ao Senhor, ao Pai, que essa palavra maravilhosa e bendita possa fazer bem a cada pessoa que a ouvir, e que as minhas palavras não sejam minhas, mas sejam de fato o Teu querer para cada vida. É a oração que faço em nome de Cristo Jesus. Amém. Na medida que eu for narrando a história, nós vamos tirando alguns detalhes, apresentando alguns detalhes desta mãe. O texto começa apresentando, no versículo 8, que uma mulher, em outras versões, certa mulher, havia uma mulher. Ela é apresentada como sunamita, porque morava nas terras de Sunem. E é interessante que essa mulher não é reconhecida pelo seu nome, mas sempre a tratamos assim, o texto da mulher sunamita, da mãe sunamita. E essa mulher desconhecida, que não tem o seu nome apresentado, mas teve a sua história registrada pela relevância do seu comportamento, pelo seu posicionamento, não apenas de mãe, mas de alguém sensível, com percepção espiritual. Ela, olhando Eliseu, reconhecido como homem de Deus, profeta de Deus, boca de Deus para aquele tempo, passar por perto da sua casa, então ela identifica que aquele homem, ele poderia ser abençoado por ela de alguma maneira. Aqui nós temos várias lições. A primeira que eu gostaria de salientar é que ela era uma mulher de posses, uma mulher rica, uma mulher que seria mãe e uma mulher rica. É interessante a gente considerar que, e devemos fazer essa observação e essa consideração, porque às vezes temos o nosso preconceito também quanto aos ricos. Não apenas temos o nosso preconceito a respeito daqueles que são mais pobres dos pobres, inclusive é um grupo muito pouco atingido, afetado pelo Evangelho, mas existem também aquelas pessoas que são ricas e mais ricas que os ricos, e que são dificilmente também afetadas pelo Evangelho. São pessoas de difícil acesso. Alguns bairros não se pode ter uma igreja, não se pode ter um culto.
E algumas dessas pessoas nunca ouviram mensagens simples do Evangelho. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crer. E o Evangelho é uma mensagem simples. E essa mensagem simples precisa ser ouvida. A palavra diz: como crerão se não ouvirem? E é interessante pensar que o mais rico do rico e dos ricos, ele também precisa ouvir o doce som do Evangelho. E às vezes nós, enquanto crentes no Senhor Jesus, somos historicamente preconceituosos com relação àquele que possui mais bens do que nós. Há um outro detalhe interessante também, que embora ela fosse uma mulher rica, mas ela estava com a sua visão avançada para abençoar um homem que ela não conhecia tão bem assim, mas certamente que passava por ali, já demonstrava ar de cansaço com o seu menino Geazi. E ela então tem uma conversa com seu esposo: olha, eu sinto que esse homem que passa aqui por nós é um santo homem de Deus, não é uma pessoa qualquer, é um homem que vale a pena investir, vale a pena fazer alguma coisa por ele. Aqui também entra uma outra aplicação. Você e eu passamos por aí, caminhamos por aí, dirigimos por aí, estudamos por aí, trabalhamos por aí. E qual é a visão que as pessoas têm de nós? Essa mulher das terras de Sunem, ao olhar Eliseu, ela não teve dúvidas de que aquele homem era um santo homem de Deus. E sendo ele essa pessoa especial, ela quer fazer 2 investimentos de uma vez só. Ela quer fazer um investimento nele, na vida dele, e dizer assim: ele precisa de um quarto, façamos um quarto em nossa casa, mas além do quarto, coloquemos nesse quarto uma cama, uma mesa, um candeeiro. Embora ele seja um homem de Deus, mas ele também precisa de descanso, ele precisa de uma boa visão, ele precisa sentar, ele precisa consultar o seu material de pesquisa, enfim. E ela fez esse investimento. E é interessante que ao fazer esse investimento no homem de Deus, ela fez um investimento também na sua casa. Ela quis colocar na sua casa gente boa. Ela quis colocar na sua família uma pessoa que pudesse contribuir efetivamente para a edificação da sua casa. Criar um ambiente de edificação na sua casa. E aqui, muito especialmente nessa noite que estamos falando de mãe, eu gostaria de fazer uma pergunta e que você responda para você mesmo. Qual o investimento que você tem feito na vida dos seus filhos? No ambiente vivenciado pelos seus filhos? Quantas vezes nós, enquanto pais, ao invés de proporcionar aos nossos filhos um ambiente edificante, nós criamos um ambiente de mal-estar, nós criamos um ambiente que o nosso filho não deseja estar. É muito necessário que a gente pense sempre que nós precisamos, eu como pai, você como mãe, precisa criar na sua casa um ambiente onde seu filho sinta segurança, sinta vontade de estar presente, sinta vontade de querer, realmente queira estar. E também que tenha ali circunstâncias, ambientes, pessoas, amizades que sejam edificantes. Eliseu era esse homem que essa mulher desejou investir. Muito bem, quando o homem, estando ali, sendo bem cuidado, ele resolve retribuir. A palavra de Deus diz que nós devemos fazer bem até aos nossos inimigos, quanto mais aqueles que nos fazem bem. E ele então manda Geazi perguntar à mulher o seguinte: olha, o que você quer que eu faça? É como se fosse uma pergunta assim: olha, eu sou uma pessoa de uma certa influência, eu conheço o prefeito da cidade, eu conheço o governador do estado, quem sabe você está precisando de mais iluminação para o seu bairro, de uma escola melhor para o seu filho. E ela surpreende Geazi e até mesmo Eliseu com uma resposta muito simples, mas que demonstra contentamento. Aquela mulher, com a sua resposta, ela demonstra que ela havia aprendido alguns princípios elementares de uma boa vida. Por exemplo, que o essencial não se vê com os olhos, mas se vê com o coração. Também outro princípio,
que ela demonstra conhecer a partir da resposta que ela dá. Que a vida não é feita de grandes eventos, mas de pequenos momentos. Outro princípio que ela demonstra conhecer, que a necessidade de nossa alma é muito menor que a necessidade dos nossos olhos. Aquilo que o nosso coração, aquilo que a nossa alma precisa para ser feliz, precisa para ser contente, é bem menor do que aquilo que os nossos olhos mentem para a nossa mente, tentando nos convencer que nós precisamos daquilo para ser feliz. Ela diz assim: não, eu não preciso de nada, eu estou muito bem, eu tenho a minha família, eu vivo em família. Que lição extraordinária! Também aqui um caminhão de instruções maravilhosas. Uma delas é que aquela mulher não fez nenhum tipo de investimento no homem de Deus, querendo troca, querendo ser abençoada, querendo retribuição. A gente vive nas nossas relações interpessoais muito esperando que aquele outro que está na nossa relação, ele vai nos abençoar, ele vai nos dar, ele vai de alguma maneira nos contentar com algum tipo de bênção material. A mulher fez simples e unicamente por perceber que aquele homem necessitava da sua ajuda, e também que aquele homem era uma pessoa diferente e que merecia ser recompensado por isso. Mas o homem de Deus insiste. É como se dissesse assim: gente, mas mulher, e muito especialmente naquela época e para aquela época, a ideia então era de que uma mulher que não tinha filho podia ser até uma mulher amaldiçoada, uma mulher que carregava consigo alguma maldição dos seus pais, enfim, de algum tipo de pecado cometido em gerações anteriores. E o homem de Deus insiste: eu não ouço choro de criança, eu não vejo roupa de criança no varal. Vai lá, Geazi, pergunte a essa mulher o que ela quer, o que ela precisa, nós podemos oferecer para ela. E ele vai e diz, e ele dá uma palavra profética para aquela mulher. Ele diz assim: olha, daqui a 1 ano, você estará abraçando um filho. Hoje, quando eu estava lembrando desse texto, e na verdade nem lendo efetivamente o texto, mas me lembrando, eu me emocionei com um detalhe que eu acho surpreendente, que o nosso Deus, Ele às vezes realiza milagres porque nós necessitamos e necessitamos muito. Se Ele não fizer aquilo, nós vamos morrer, por exemplo, né? Se Ele não fizer aquilo, nós vamos quase que negar a fé. Mas às vezes o nosso Deus é tão bom, é tão generoso. A palavra de Deus diz assim no livro de Salmos, um dos filhos de Coré compõe um salmo e diz assim: na verdade, Deus é bom. Então, às vezes, por causa da sua bondade, isso me emociona, que só para te fazer bem, só para te fazer mais feliz do que você já é, Ele vai e faz um milagre. Eliseu percebe uma demanda daquela mulher que ela não tinha. Às vezes nós fazemos isso, né? Nós olhamos para uma pessoa e dizemos assim: poxa, você está precisando se casar, ou você está precisando comprar um carro, ou você está precisando ter a sua casa própria. Mas é a demanda do sujeito? Realmente na alma daquela pessoa existe isso? Quando isso foi perguntado com insistência a ela, ficou claro que ela não precisava de nada, que ela estava feliz. Mas o homem de Deus, que tinha uma relação boa com Deus, que tinha uma sensibilidade humana também, percebeu que aquela mulher ficaria mais feliz ainda se tivesse um filho. E aí, quem sabe também, nessa oportunidade, nesse momento da nossa palavra, você também não gostaria que um milagre acontecesse na vida, na sua vida muito especificamente, na vida do seu filho. E ao acontecer isso, você seria uma pessoa mais realizada, seria uma pessoa mais realizada. Há poder na oração do justo. Ore ao Senhor, fale com o Senhor. Deus está presente para ouvir o seu clamor. A palavra diz que os ouvidos de Deus não estão tapados, que os olhos de Deus não estão fechados, que os ouvidos de Deus não estão cobertos. Então fale com o Senhor.
Realmente a palavra profética do homem de Deus se cumpriu, o homem de Deus foi embora, e passado o tempo determinado, a criança nasce. Vida que segue, o menino nasce, o menino cresce, passa pelas etapas, e quando eu falo no milagre da vida e no bem-estar que Deus trouxe àquela família, e no bem-estar que Deus trouxe também àquela família pela percepção que a mulher teve em colocar aquela pessoa que poderia trazer algum tipo de bênção para a sua casa. E aí a gente pode pensar, até esse menino crescer, até a idade que o texto diz, que ele em um certo momento fala assim: eu vou visitar os empreendimentos do meu pai, eu vou no trabalho do meu pai. Mas até então, quantos foram os risos, quantas foram as alegrias que aquela criança, que aquele menino, que aquele filho deu. Gostaria de dizer para você que está em casa, né, e tem seus filhos criança. Outro dia eu estava dizendo lá em casa que às vezes deve ser muito complicado, né? Nesse período de quarentena, uma casa que tem 1, 2, 3 ou mais crianças, e além da questão financeira, né, da nossa demanda financeira, tem a questão também das dificuldades de resolver, assim, criar disciplina nova para aquele ambiente. Entretanto, eu me lembro das minhas filhas pequenas, e quantas alegrias, né? Quantos momentos que a gente não esquece, quantas graças essa criança que você tem em casa faz, e você deve olhar para essa criança nesse momento, nesse dia de hoje, muito especialmente, com um olhar muito gracioso, e de entender assim: Senhor, muito obrigado. A nossa irmã Eunice fez uma oração muito bonita aqui no início, dizendo obrigado pelo fato dela ser mãe, né? Quem sabe você é mãe e não tem assim entendido isso como um rico privilégio, empurrado essa responsabilidade para a avó e para outros, para terceiros. Assuma esse compromisso como um santo ministério que Deus tem te dado. E essa criança, que havia sido bênção, certamente, já rapazinho agora, ele toma o expediente de ir ao trabalho do pai. Mas ele começa a se sentir mal, sente dor. E é interessante que nós, homens, muitas vezes agimos assim, né? Enquanto o filho está fazendo graça, enquanto o filho está presente, nos alegrando, a gente está perto. Mas quando ele começa a dar problema, alguma inquietação, algum mal-estar, vai para sua mãe. É a sua mãe que pode resolver o problema. E essa ideia é tão interessante que nós precisamos muito de mãe. Sabe, uma pessoa, um sujeito, muitas vezes ele é disfuncional, porque quando realmente ele precisava de abrigo, quando ele precisava de ser acalentado, quando ele precisava de ser protegido, ele teve uma mãe ausente. Fala-se muito de pais ausentes, porque a mãe, fisicamente, normalmente ela está presente, mas às vezes ela está presente fisicamente, mas não correspondendo e não compreendendo bem a sua posição de mãe. Ela não deixa perpassar para essa criança, para esse filho, a segurança que ele precisa ter. E esse pai, entendendo que a mãe poderia dar mais segurança naquele momento, ele manda o filho de volta para a mãe. A mãe nos ensina aqui outra lição maravilhosa. Ela tem a compreensão que Deus é soberano, que Deus está acima de todas as coisas. Foi Deus quem deu aquele filho a ela. Então ela coloca aquele problema, aquela situação, aquela enfermidade do filho sob os cuidados de Deus. Quantas vezes, irmãos, nós não fazemos isso? Temos um problema, temos uma dificuldade, mas nós tentamos de todas as formas. E a última tentativa, a última alternativa é Deus. Essa mulher não. A primeira alternativa dela foi Deus. Ela pegou o menino, colocou o menino sob a cama do homem de Deus, porque ela tinha uma relação daquela criança, daquele rapaz, daquele filho, com a vontade soberana de Deus. Foi Deus quem deu, e Deus então vai tratar dessa situação. Quando ela fala com o homem de Deus, antes de ter o filho, antes de engravidar, ela diz assim: não brinques com a tua serva, não mintas para a tua serva.
Certamente, quantas foram as vezes que ela imaginou ter um filho, e todas as tentativas foram vãs, ela não teve condições, ela não deu conta de se engravidar, enfim. E agora, depois de já ser mãe, ela perder o filho, seria uma dor muito grande. E é interessante a gente considerar aqui também, que essa mulher, eu estou dizendo que ela era muito especial. Não era especial porque ela era rica, não era especial porque ela tinha um contentamento com as coisas de casa, também por isso, mas não somente por isso. Ela era especial porque ela fazia as coisas certas do jeito certo, ela não se precipitava, e mesmo assim, aconteceu um problema na sua casa e na sua família. E aqui eu gostaria de salientar que às vezes nós fazemos juízo de valor e fazemos de uma maneira muito errada. Quando olhamos uma mãe sofrendo, quando olhamos um pai sofrendo, quando olhamos uma família sofrendo por um determinado filho que está momentaneamente desobedecendo, que está vivendo um momento de turbulência, nós fazemos aquele juízo de valor, né? Certamente, esta mãe, esse pai não soube educar. Muito cuidado com isso, irmãos. Nós devemos olhar para os nossos filhos, muito especialmente nós que temos o privilégio de termos filhos crentes no Senhor Jesus, é pura graça do Senhor, é misericórdia do Senhor, é bondade do Senhor, não é conhecimento. Embora nós tenhamos feito, né, tentamos fazer, trazê-los à casa do Senhor, trazê-los à escola bíblica dominical, mas quantos foram os pais que também fizeram isso, e hoje sofrem por filhos desobedientes? Então, irmãos, tenha misericórdia daquelas mães, daqueles pais que sofrem pelos seus filhos, e se você puder contribuir de alguma forma com esse pai, com essa mãe, faça isso, em nome do Senhor Jesus. Essa mãe fez tudo certo, e mesmo assim, o seu filho morreu. Ela tenta uma conversa com seu esposo. Olha, eu preciso ir ao homem de Deus, eu preciso ir a Eliseu, ele tem que nos trazer uma resposta. A conversa não foi tão efetivamente produtiva, porque o homem tinha uma visão encabrestada de Deus. Ele disse: não é sábado, não é lua nova, então não é tempo. Às vezes a nossa eclesiologia, o nosso tradicionalismo, faz com que nós não tenhamos uma visão ampla do que Deus pode fazer. O nosso Deus não está condicionado aos nossos referenciais, aos nossos padrões. Deus faz sábado, mas Deus faz domingo, Deus faz na segunda, Deus faz o milagre fora de hora, porque Ele é Deus, e Ele está acima da nossa compreensão, Ele é atemporal e Ele pode todas as coisas. E aquele homem não entendeu isso, e ela percebeu que ele não entendeu, e ela não perdeu tempo também em discutir, mas ela, tendo um animal arriado, ela vai ao encontro do homem de Deus. Eliseu, vendo aquela situação, de longe, quando ela vinha, mandou Eliseu ir ao seu encontro, e Eliseu faz uma pergunta também rica, em produção teológica, em produção psicológica, quando pergunta: você vai bem? Está tudo bem com você? Porque se não estiver bem com você, mãe, não adianta estar bem, ter um armário bonito, ter um fogão bonito, ter uma geladeira bonita, ter uma televisão bonita. É necessário que você esteja bem, é necessário que você esteja bem até para que seus filhos estejam bem. Os seus filhos reproduzem o seu comportamento, então é muito necessário que você esteja bem. E a pergunta vai nessa direção: vai tudo bem com você? Em segundo lugar, vai tudo bem com o seu marido? E em terceiro lugar, o filho. Vai tudo bem com o seu filho? Esse é um padrão muito organizado, mas não vamos entrar no mérito dessa questão. E ela de novo diz: tudo bem. Esse tudo bem dela aqui agora é diferente do outro, porque esse tudo bem não tem a ver com contentamento. Ela não está satisfeita com a situação do filho morto, mas tem a ver de novo com a sua percepção espiritual, entendendo que Geazi não iria resolver o seu problema. E quando chega a Eliseu, ela demonstra toda a aflição da sua alma, e Geazi a corrige, como se ela estivesse exagerando, mas Eliseu, sendo homem de Deus, homem sensível, percebeu a dor daquela mulher,
e pede Geazi que vá com o seu bordão lá para o encontro do menino. E Geazi vai, e o texto que nós lemos diz que ele volta, e volta com uma palavra negativa: não deu certo, o menino não despertou. Então Eliseu continua a sua trajetória, e chegando à casa, chegando ao quarto, ele deita sobre o menino, coloca o seu rosto sobre o rosto do menino, a forma redundante, como está escrito aqui, né? As suas mãos sobre as mãos do menino, todo o seu corpo sobre o corpo do menino. Depois ele circula pelo quarto, fala com Deus, e depois volta a ter o mesmo comportamento, e o menino vai se aquecendo, e o menino, ele volta à vida. Eu quero concluir a mensagem dessa noite com duas aplicações. Primeiramente, uma aplicação bem no sentido dos nossos problemas, das nossas crises. Você tem uma crise? Você tem um problema? Muito bem. Primeiramente, procure desenvolver uma inteligência emocional. É muito importante não haver desespero. Observe que aquela mulher, ao tomar conhecimento que o seu filho morreu, ela não criou pânico. Ela entendeu que precisava fazer alguma coisa e fez o que precisava ser feito. Às vezes uma criança corta o dedo, ao invés de socorrer aquela criança, você vai se desesperar e vai gritar e vai chorar. Isso não resolve. Seja inteligente. O nosso Deus espera que você seja racional. No momento de crise é muito necessário que você tenha inteligência, sabedoria até. E isso é verdade a tal ponto que Tiago, falando do mesmo contexto aqui, se você tem um problema, se você tem uma tribulação e não está dando conta de resolver a sua tribulação, peça a Deus sabedoria. Se você não está tendo condição de lidar com seu filho, peça a Deus sabedoria. O seu filho não é um problema, o seu filho não é uma maldição, o seu filho é bênção, é o que a Bíblia diz. Herança do Senhor são os filhos. Então, entenda isso. Desenvolva inteligência emocional no momento de crise. Outra questão: a nossa metodologia, a nossa eclesiologia, os nossos amuletos, as nossas estratégias não resolvem. A metodologia de Eliseu em mandar Geazi com o seu bordão, que significa, que representa a nossa crença, a nossa eclesiologia, enfim, não trouxe vida para o menino. Mas confie na estratégia de Deus. Pode parecer ridícula, né? Pode parecer absurda. Um homem chegar e o menino está morto, e ele deitar sobre aquele menino, e de forma redundante o texto nos afirmar, colocar o seu rosto sobre o rosto dele, colocar a sua boca sobre a boca dele, colocar o seu corpo sobre o corpo dele, enfim. Mas a estratégia de Deus funcionou. No seu tempo de crise, no seu dia de crise, não será a sua estratégia, não será o seu bordão, mas será a estratégia de Deus. Ela é perfeita. Mas há um segundo aspecto da conclusão. Eu e você somos pecadores, e o nosso Deus trata isso de uma forma especial, e o texto aqui, além de contar a história, ele também quer nos dizer isso. Corra para Jesus. No caso aqui da inteligência emocional, no caso de crise, é parte de inteligência emocional você correr para Jesus. Ao tomar conhecimento nessa noite que você é um pecador, corra para Jesus, primeiramente. Em segundo lugar, a sua religiosidade, a sua tradição religiosa, a sua vida eclesiástica, o seu bem-estar com as músicas que são cantadas na igreja, não vão resolver o seu problema. Como também não resolveu o que Eliseu mandou Geazi levar. E em último lugar, a ressurreição, ela só vem de Deus. E aqui eu gostaria muito de chamar a sua atenção. Observe que Geazi subiu sobre o menino, e o seu corpo ficou sobre o corpo do menino, e o corpo começou a esquentar. Eliseu não saiu do corpo do menino. Às vezes nós olhamos uma pessoa, ela começa a vir à igreja, e ela tinha alguns comportamentos. Vou citar um exemplo, por exemplo, uma pessoa fumava, e aí ela para de fumar,
É como se começou a esquentar. E aí a gente como que já está bom, né? Quantas são as vezes que nós ouvimos coisas desse tipo? Ah, já está bom. O meu filho antigamente chegava em casa a altas horas, agora não, agora ele está chegando na hora certinha em casa, vem direto do trabalho. Meu filho é tão estudioso, sabe? Não está bom. O seu filho, essa pessoa está morta em seus delitos e pecados. Não adianta ficar morno, não adianta começar a vir à igreja, não adianta gostar da mensagem, não adianta vir aqui no gasofilácio e depositar dízimo para a salvação, não. Então, enquanto uma pessoa de fato e de verdade não ter um encontro com o Senhor Jesus, e além de mornar o corpo, aquecer realmente a sua alma e ser ressuscitada em Cristo Jesus, não deixe essa pessoa. É uma questão de pregar o Evangelho, fazer um acompanhamento, estar presente, estar com ela, até que ela realmente assuma uma posição de nova criatura. Eu estava morto, mas ressurgi. O Senhor nosso Deus quer isso para a sua vida nessa noite. Gostaria de convidar o grupo Louvor para mais uma canção. Enquanto os irmãos estiverem cantando, quero que você ore. Se você for um crente no Senhor Jesus, está vivendo uma crise, lembre-se, o Senhor Jesus está presente na sua vida. Ele pode fazer um milagre só para te deixar alegre, para te fazer feliz, porque Ele é bom, porque Ele é generoso. Mas se você ainda não professa o nome do Senhor Jesus, saiba que você está morto em seus delitos e pecados. E somente Cristo Jesus pode te ressuscitar dessa situação que você se encontra.